Salve, salve, Roma Eterna! Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, neste dia de festa para a Igreja, Cátedra de São Pedro Apóstolo. Celebremos a unidade da Igreja, com sua sede em Roma, com o pastor visível hoje de nossa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desta festividade da Cátedra de São Pedro é segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Diz assim a palavra de Deus hoje para nós. Jesus, naquele tempo, foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. E o que isso significa? Em primeiro lugar, a palavra cátedra nos lembra cadeira. Celebramos a cadeira de Pedro? Não celebramos um objeto, mas o que está por detrás deste objeto. A cátedra mostra o lugar onde se ensina. Por isso que ouvimos falar, é professor catedrático de tal universidade. A cadeira de tal disciplina em tal lugar é daquele professor. O lugar do mestre, o lugar de quem ensina. Por isso que nós temos em nossas igrejas catedrais, cada diocese tem uma igreja que é igreja catedral, porque ali está a cátedra daquela diocese, a cadeira, o trono, onde somente o bispo faz uso nas celebrações litúrgicas. Existe uma cadeira, um trono na igreja catedral que é ocupado pelo bispo diocesano. Então, por isso aquela igreja mãe da diocese é a igreja catedral, porque nela está a cátedra. E quando nós falamos da Cátedra de Pedro, nós falamos então da igreja católica como um todo, a igreja universal. Daí vem o nosso nome católicos. Nos lembra a universalidade da missão trazida por Jesus. Pedro recebeu esta missão de Jesus, como ouvimos no evangelho de hoje. Depois que Jesus pergunta aos discípulos o que eles escutam falar sobre a sua pessoa e respostas não corretas, Jesus, não satisfeito, pergunta para os seus discípulos: E para vós, quem eu sou? E é Pedro que, por revelação divina, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que homem iluminado por Deus! Jesus diz: Olha, Pedro, não foi nem a carne que te revelou isso, não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas esse homem foi iluminado da mesma forma, porque Deus o escolheu para afirmar esta resposta.
e uma resposta que revela a pessoa de Jesus. Por isso ele recebe esta missão: você é Pedro, é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, mas ela é confiada para que os homens, pela assistência do Espírito Santo, a governem. Assim Jesus confiou desde o princípio a Pedro, e vem confiando àqueles que são sucessores de Pedro, aqueles que vão ocupando a cátedra de Pedro, que vão continuando a sua missão. E é tão bonito ver que ao longo de todos os séculos, a igreja foi guiada por esses homens, pastores, cada um da sua forma, cada um com o seu zelo, cada um com a sua dificuldade, com seus pecados, mas homens que demonstram amor pela igreja de Cristo. Quando olhamos para a cátedra de Pedro, olhamos para a missão que a igreja tem, num mundo tão difícil de se evangelizar cada vez mais. A missão de ser igreja profética, igreja da palavra, igreja dos sacramentos, igreja que é o melhor e que deve ser o melhor caminho para chegar aos céus. Hoje, na cátedra de Pedro, nós olhamos e rezamos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que é hoje o legítimo sucessor de Pedro, que está hoje na cátedra de Pedro, que foi também o primeiro grande lugar onde Cristo começou a sua missão. A igreja que nasceu na cruz de Cristo e hoje dirigida por estes homens. 266 homens que ao longo de todo o tempo foram administrando e sendo principalmente evangelizadores da barca de Cristo, que é a igreja. Hoje a nossa oração especial nesse sinal de esperança é pela igreja de Cristo, é pelo Papa Francisco, que a igreja continua sendo a mãe e mestra que nos ensine da sua cátedra, como mãe que quer o bem de seus filhos. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelos ministros da igreja, para que continuem fiéis à missão que receberam do Senhor. Que esta celebração de hoje coloque em nós esse sentimento de esperança, de certeza, na confiança da barca de Cristo, que continua a percorrer os caminhos do mundo. Nossa oração e nosso carinho, a nossa reverência filial ao pastor visível da Igreja Universal, Papa Francisco. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinal de esperança. Compartilhe, inscreva-se no canal, nos ajude também a evangelizar, mostrando que a barca da obra de amor também está junto da barca da igreja. Que Deus te abençoe e que São Pedro rogue sempre por nós.